Você já tentou abrir um vidro de palmito e simplesmente não conseguiu? Ou foi pegar uma panela do fogo e ela quase escorregou das suas mãos? Semana passada, recebi no consultório uma senhora de 68 anos, Dona Conceição, de Campinas. Ela chegou constrangida, quase sussurrando: "Doutor, eu não consigo mais abrir a tampa do remédio da pressão, tenho que pedir para o meu neto." E sabe o que é mais triste? Ela achava que era a frescura dela, que era coisa da idade mesmo. Mas quando eu examinei as mãos dela, vi algo que me fez gelar o sangue. A força de preensão dela estava 60% abaixo do que deveria estar para alguém da idade dela. E isso não era só idade, era um sinal de alerta gritando. Porque depois dos 60, o que te protege também pode te prejudicar. Depende da hora, depende da dose. E as mãos, elas são como um termômetro do seu corpo inteiro. Quando você perde força nas mãos, não é só uma questão de apertar menos. É seu corpo inteiro dizendo que algo fundamental está se perdendo por dentro. A força que você sente nas mãos reflete a força dos seus músculos, dos seus ossos, até do seu coração. Isso não é normal, só se tornou comum. E hoje eu vou te mostrar por que essa fraqueza nas mãos pode ser o primeiro grito de socorro do seu corpo. Um aviso de que você está perdendo muito mais do que a capacidade de abrir um pote. Você pode estar perdendo anos de vida independente. E a boa notícia? Se você agir agora, dá tempo de reverter isso. Mas precisa ser agora. O que a Dona Conceição tinha se chama sarcopenia. É um nome difícil para uma coisa simples. Seus músculos estão morrendo aos poucos. E as mãos são sempre as primeiras a denunciar. A sarcopenia é o ladrão silencioso que rouba sua força enquanto você dorme. Depois dos 60, você pode perder até 8% da sua massa muscular por ano. Isso significa que em 5 anos você pode estar com quase metade da força que tem hoje. E sabe onde isso aparece primeiro? Nas mãos. Porque elas são como o canário na mina dos antigos mineradores. Quando o canário parava de cantar, era sinal de que o ar estava envenenado. Quando suas mãos ficam fracas, é sinal de que seu corpo inteiro está perdendo a batalha. O corpo não fala com palavras, ele sussurra com sinais. E a perda de força nas mãos é um dos sussurros mais importantes que você pode escutar. Não é só questão de abrir potes ou carregar peso. É questão de equilíbrio, de quedas, de independência. É questão de quantos anos você vai conseguir cuidar de si mesmo. Porque quem perde força nas mãos está muito mais perto de uma queda grave, de uma fratura de quadril, de precisar de ajuda para coisas básicas como se vestir ou tomar banho. A verdade é que nunca te explicaram isso do jeito certo. Te disseram que era normal, que fazia parte, mas não faz parte de coisa nenhuma. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente fala com verdade, sem enrolação. Porque sua saúde é coisa séria demais para ficar só no achismo. E sabe o que é mais perigoso? A gente vai se adaptando, vai arrumando jeitinhos. Usa o abridor elétrico em vez de tentar abrir na mão. Pede ajuda do vizinho para carregar a compra. Compra só produtos com tampa de rosca mais mole. É como varrer poeira para debaixo do tapete. Você não vê, mas ela vai te sufocando aos poucos. E while está se adaptando, seu corpo está desistindo. Cada vez que você evita usar força das mãos, seus músculos enfraquecem um pouco mais. É um círculo vicioso. Você para de usar porque está fraco, e fica mais fraco ainda porque parou de usar. Eu vejo isso no consultório toda semana. Pessoas que chegam dizendo: "Doutor, de uns tempos para cá não consigo mais." E aí vem a lista. Não consigo mais torcer o pano de chão. Não consigo mais descascar uma laranja. Não consigo mais segurar firme o corrimão da escada. E quando eu pergunto há quanto tempo isso começou, sempre a mesma resposta. "Ah, faz uns 2, 3 anos, mas achei que era normal." Normal não é. Comum virou. Mas existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. É um erro que se esconde dentro da rotina e pode estar custando sua independência sem você perceber. Deixa eu te explicar o que acontece dentro do seu corpo. Seus músculos são como um jardim. Se você não rega, não aduba, não cuida, as plantas definham. Com os músculos é igual.
Se você não usa, não exercita, não alimenta direito, eles somem. E depois dos 60, isso acontece muito mais rápido, porque seus músculos dependem de 3 coisas básicas: movimento, proteína e hormônios. E adivinha? Depois dos 60, essas 3 coisas diminuem naturalmente. Você se move menos, come menos proteína porque perde apetite, porque fica mais difícil mastigar, porque acha que precisa de menos. E seus hormônios despencam, tanto do crescimento quanto a testosterona e o estrogênio. É como se você estivesse tentando manter um jardim com metade da água, metade do adubo e sol pela metade. Resultado? As plantas murcham. Mas aqui vem a parte que quase ninguém te conta. Seus músculos não morrem todos do mesmo jeito. Os pequenos morrem primeiro. E onde estão os menores e mais delicados músculos do seu corpo? Nas suas mãos. Por isso elas são o primeiro alarme. São como aquelas luzinhas vermelhas no painel do carro. Quando acende, não significa que o carro vai parar agora, mas significa que algo importante está precisando de atenção. E se você ignorar por muito tempo, a força que você perde nas mãos hoje é a mesma força que você vai perder nas pernas amanhã, nos braços depois de amanhã, no coração na semana que vem. Porque sarcopenia não escolhe lugar, ela pega todos os músculos. E o músculo mais importante que ela ataca é o coração. Sim, seu coração é um músculo. E quando ele fica fraco, você não percebe só na dificuldade de abrir um vidro. Você percebe na falta de ar, no cansaço, na tontura. Talvez ninguém tenha tido coragem de te contar isso antes. Mas depois dos 60, cuidar da força das mãos é cuidar do corpo inteiro. É cuidar da sua vida. Antes de gritar, o corpo cochicha, só escuta quem presta atenção. E os sinais da perda de força nas mãos são silenciosos demais. Começam pequenos, a chave que fica meio dura na fechadura, o cabo da frigideira que escorrega quando você vai virar o ovo, a sensação de que o lápis não obedece direito quando você vai escrever. Depois ficam mais óbvios. Você não consegue mais abrir aquele vidro de azeitona. Tem dificuldade para segurar a xícara de café sem derramar. Sente dor ou cansaço só de carregar uma sacola leve. E por último, quando já está grave, não consegue mais apertar uma mão com firmeza no comprimento. Deixa cair objetos sem querer, o celular, os óculos, o remédio. Precisa usar as 2 mãos para abrir uma garrafa d'água. Mas sabe qual é o problema? A gente sempre arruma uma desculpa. Ah, é porque o vidro está grudado mesmo. Essa sacola está pesada hoje. Esse lápis não está bom. Seu corpo avisa, mas muita gente não escuta. E quando finalmente escuta, às vezes já está no final da linha. Já está dependendo dos outros para coisas básicas. Porque entre um pouco mais difícil e não consigo mais, existem anos de oportunidade perdida. Anos em que você podia ter fortalecido, recuperado, voltado ao normal. O que parece costume pode ser o que está adoecendo você. E o mais triste é ver gente da sua idade se resignando, dizendo fazer o quê, né? É a idade. Não é a idade. É falta de informação. É falta de alguém que te explique que dá para reverter isso. Que suas mãos podem voltar a ter força. Que você pode voltar a ser independente. Deixa eu te contar a história do seu Raimundo. 75 anos, aposentado da Eletrobras, morava em Belo Horizonte. Ele chegou no meu consultório em maio do ano passado, trazido pela filha. Doutor, meu pai não consegue mais nem pentear o cabelo, tem que pedir ajuda para tudo. O seu Raimundo estava encurvado, olhando para o chão, constrangido. Doutor, eu que sempre fui um homem forte, trabalhei a vida toda com as mãos, e agora? A voz dele tremeu. Agora não consigo nem abrir a porta de casa, minha mulher tem que abrir para mim. Quando eu testei a força das mãos dele, o resultado foi assustador. A força de preensão estava em 12 quilos. Para um homem da idade dele, o mínimo seria 27 quilos. Ele estava com menos da metade da força que deveria ter. Mas o pior não era a força, era o olhar. Era um homem que havia desistido de si mesmo. Doutor, eu só quero não dar trabalho para os meus filhos. Se não melhora, não tem problema. Já vivi o que tinha que viver. Eu olhei nos olhos dele e disse: Seu Raimundo, o senhor pode melhorar,
mas vai depender do Senhor acreditar que é possível. Aí que ele levantou o olhar pela primeira vez. Melhorar? Como assim, doutor? Expliquei para ele sobre sarcopenia, sobre como o músculo funciona, sobre como, mesmo aos 75, ainda dava tempo. Mas tinha que ser uma mudança de vida. Exercício específico para as mãos, alimentação rica em proteína, acompanhamento médico. Ele aceitou. 6 meses depois, o seu Raimundo voltou ao consultório, mas dessa vez ele veio dirigindo, sozinho. Doutor, olha só! E ele abriu uma garrafa d'água na minha frente, com uma mão só. A força de preensão havia subido para 22 quilos, quase dobrou. Mas o mais importante não era o número, era o sorriso, era a postura ereta, era a voz firme quando ele disse: Doutor, ontem eu ajudei meu vizinho a carregar um móvel, fazia 5 anos que eu não carregava nada. E sabe o que minha mulher me disse? Raimundo, você voltou a ser você. Não é culpa sua, mas é sua chance de mudar, como foi a chance do seu Raimundo. Hoje ele tem 76 anos e ainda dirige, ainda trabalha na horta, ainda é independente. Porque ele decidiu lutar pela força das mãos dele. E você? Muita gente aprendeu que, depois dos 60, é normal ficar fraco. Mas o mundo mudou. A ciência avançou. Hoje sabemos que não existe normal quando se trata de perder independência. Era o que se sabia na época. Hoje sabemos mais. Sabemos que seus músculos podem crescer até os 90 anos. Sabemos que a sarcopenia pode ser prevenida, tratada, revertida. Sabemos que suas mãos podem voltar a ter a força de quando você era mais novo. Você confiou em quem achava que sabia, mas a ciência avançou. E hoje temos evidências de sobra de que idade não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de experiência. É sinônimo de sabedoria. Mas não precisa ser sinônimo de dependência. Não é culpa sua ter acreditado que era assim mesmo. Durante décadas, foi isso que a medicina dizia. Aceite que é da idade. Diminua o ritmo, não force. Mas hoje sabemos que esse conselho está errado. Hoje sabemos que quem não força fica mais fraco ainda. Que quem diminui o ritmo, perde o ritmo de vez. Que quem aceita está desistindo sem necessidade. Talvez ninguém tenha tido coragem de te contar isso antes, mas eu vou te contar. Você ainda pode ter mãos fortes. Você ainda pode ser independente. Você ainda pode abrir qualquer vidro, carregar qualquer peso, apertar qualquer mão com firmeza. Não importa se você tem 60, 70, 80 anos. O que importa é se você está disposto a lutar por isso. Porque a luta vale a pena e você merece vencer. Mas antes de te mostrar o que fazer, preciso te alertar sobre os erros que todo mundo comete. Erros que enfraquecem suas mãos sem você perceber. Erro número 1. Usar sempre a mão mais forte. Você é destro, então faz tudo com a direita. É canhoto, tudo com a esquerda. Mas isso faz com que uma mão fique muito mais forte que a outra. E a mais fraca vai ficando cada vez mais fraca. É como ter uma perna só, a outra atrofia. Erro número 2. Parar de fazer força quando dói. Qualquer desconforto nas mãos e você para. Melhor não forçar. Mas dor não é sempre sinal de problema. Às vezes é sinal de que o músculo está trabalhando. Claro, tem dor que é alerta, mas tem dor que é progresso. E se você para toda vez que sente algo, seus músculos param de crescer. Erro número 3. Achar que exercício é só caminhada. Todo mundo fala, faça exercício depois dos 60. Aí você sai para caminhar. Mas caminhada não fortalece as mãos. Suas mãos precisam de exercício específico, com resistência, com peso. Erro número 4. Não comer proteína suficiente. Na minha idade não preciso comer tanto. Precisa sim. Depois dos 60, você precisa de mais proteína, não menos. Porque seus músculos ficam resistentes à proteína. Precisam de mais combustível para funcionar. Erro número 5. Esperar sentir fraqueza para agir.
Quando você percebe que está fraco, já perdeu muito tempo. A sarcopenia é silenciosa. Quando dá sintoma, já está avançada. É como esperar o carro quebrar para fazer revisão. O erro não está só no prato, está na rotina que ninguém nunca questionou. Está na ideia de que, depois dos 60, é assim mesmo. Está em aceitar a fraqueza como inevitável. Mas agora você sabe quais são as armadilhas e pode evitá-las. Porque evitar erro é tão importante quanto acertar. E seus músculos vão te agradecer por isso. Agora vou te ensinar o ritual de 10 minutos que pode devolver a força das suas mãos. Não precisa mudar tudo, precisa começar com o que toca sua vida de verdade. Manhã, 3 minutos, o despertar das mãos. Assim que acordar, antes mesmo de sair da cama, faça isso. Abra e feche as mãos 20 vezes, devagar, sentindo cada movimento. Depois, imagine que está apertando uma esponja bem molhada. Aperte com força. Conte até 5. Relaxe. Faça isso 10 vezes. É como dar bom dia para os seus músculos, acordar eles para o dia que vem. Tarde, 4 minutos. O fortalecimento real. Aqui você vai precisar de uma coisa simples, uma bolinha de borracha ou até mesmo uma meia enrolada. Segure na mão e aperte com toda a força que conseguir. Conte até 10. Relaxe por 5 segundos. Faça isso 15 vezes com cada mão. Parece pouco? Não é. É esse estímulo pequeno e constante que faz o músculo crescer. Noite, 3 minutos. O relaxamento consciente. Antes de dormir, massageie suas mãos, uma massageando a outra. Comece pelos dedos, depois a palma, depois o punho. É como um agradecimento pelos serviços prestados durante o dia. E isso melhora a circulação, que é fundamental para o músculo se recuperar. A alimentação, o combustível certo. Em cada refeição, tenha pelo menos uma fonte de proteína. No café da manhã, ovo, iogurte grego ou queijo. No almoço, carne, frango ou peixe. No jantar, mesma coisa. Seus músculos precisam de proteína para crescer. É como tentar construir uma casa sem tijolo, não vai dar certo. A regra de ouro. Todo dia, pelo menos uma vez, suas mãos precisam fazer força. Pode ser abrindo um vidro, pode ser carregando uma compra, pode ser ajudando alguém, mas tem que fazer força, porque músculo que não trabalha, desaparece. Importante, esse ritual é progressivo. Na primeira semana, você vai sentir um pouco de cansaço, é normal. Na segunda semana, vai começar a notar que está mais fácil. No primeiro mês, já vai sentir diferença real na força. Em 3 meses, vai estar surpreso com o que suas mãos conseguem fazer. Mas só funciona se você fizer todo dia. Não adianta fazer uma semana sim, 2 não. Não adianta fazer só quando lembra. Tem que virar hábito, como escovar os dentes, como tomar remédio. Porque cuidar da força das mãos é cuidar da sua independência. E independência não é negociável. Agora, preciso desmatar algumas crenças que podem estar atrapalhando você. Crença 1. Exercício depois dos 60 é perigoso. Verdade, o que é perigoso é não fazer exercício. Quem não exercita tem 3 vezes mais risco de queda, 5 vezes mais risco de fratura, 10 vezes mais risco de dependência. O que funciona para um corpo de 20 anos pode ser veneno para um corpo de 70. Mas isso não significa não fazer nada, significa fazer do jeito certo. Crença 2. Na minha idade, músculos não crescem mais. Verdade, músculos crescem até os 90 anos. Já vi pessoas de 80 anos ganhando força. O músculo não tem idade, tem estímulo ou não. Se você estimula, ele cresce. Se não estimula, ele some. Crença 3. Dor nas mãos é normal da idade. Verdade. Dor pode ser sinal de doença, mas também pode ser sinal de fraqueza. Mãos fracas doem mais, porque os tendões ficam sobrecarregados, as articulações ficam instáveis. Fortalecer pode diminuir a dor, não aumentar. Crença 4. Se eu forçar muito, posso quebrar alguma coisa. Verdade.
Seus ossos e músculos ficam mais fortes quando trabalham. Quem não força é que quebra mais fácil, porque fica frágil, poroso, sem resistência. Crença 5. Preciso de academia para ficar forte. Verdade. Você precisa de estímulo constante. Pode ser em casa, pode ser no quintal, pode ser na sala. O importante não é onde, é fazer. A verdade é que nunca te explicaram isso do jeito certo. Te fizeram acreditar que depois dos 60 era só administrar o declínio, mas não é. É hora de crescer de novo, de ficar forte de novo, de ser independente de novo. Suas mãos são a prova de que isso é possível, porque elas são pequenas, mas são poderosas, são o início da sua transformação. Quando você começa a cuidar da força das suas mãos, sua vida toda muda. E não é só porque você consegue abrir vidros de novo, é porque você volta a se sentir capaz. Na primeira semana, você percebe que consegue segurar as coisas com mais firmeza. A xícara de café não escorrega mais. O lápis obedece quando você escreve. É pequeno, mas é poderoso. No primeiro mês, você percebe que não precisa mais pedir ajuda para coisas básicas. Abre a própria garrafa d'água, carrega a própria sacola, torce o próprio pano de chão. E isso te dá uma sensação de independência que você nem lembrava que existia. Em 3 meses, você percebe que suas mãos não doem mais no final do dia, que você consegue fazer coisas por mais tempo, que sua pegada ficou firme de novo. E aí vem a surpresa, não é só nas mãos que você melhorou. Seus braços estão mais fortes, suas pernas estão mais firmes, seu equilíbrio melhorou. Porque quando você treina as mãos, treina o corpo todo. Em 6 meses, você percebe que voltou a fazer coisas que havia abandonado. Cozinhar pratos mais elaborados, trabalhar no jardim, ajudar os filhos com alguma mudança. E as pessoas começam a comentar: "Nossa, você está mais disposto. Que energia é essa?" Em 1 ano, você percebe que não é só a força física que voltou, é a força emocional também. A confiança, a sensação de que você ainda pode, de que você ainda é útil, de que você ainda tem muito para dar. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ele só precisa que você volte a escutar. E as mãos são a porta de entrada para essa conversa. São elas que te mostram que é possível, que você não precisa aceitar a fraqueza como destino, que você pode escrever um capítulo diferente na sua história. Um capítulo onde você é o protagonista, não o coadjuvante da própria vida. E tudo começa com um aperto de mão firme de novo, com a sensação de força correndo pelos seus dedos, com a certeza de que você ainda pode. A saúde não some de uma vez. Ela vai pedindo socorro em silêncio. E suas mãos podem ser o primeiro grito de socorro que você escuta a tempo. Ou podem ser o primeiro sinal de que você ainda está no controle, de que ainda dá tempo, de que ainda vale a pena lutar. Hoje você descobriu que fraqueza nas mãos não é destino, é escolha. Você pode escolher aceitar ou pode escolher lutar. Se você chegou até aqui, é porque ainda tem luta em você. Ainda tem vontade de ser independente, ainda tem vontade de ser forte. E isso é tudo o que você precisa para começar. Lembra do ritual de 10 minutos? Lembra dos erros para evitar? Lembra que é possível aos 75, 80, 90 anos? Então, comece hoje. Comece agora. Feche a mão, abra a mão, sinta a vida correndo pelos seus dedos. Você ainda pode e merece poder. Comenta aqui, qual parte do seu corpo você sente que tem te avisado e você ainda não ouviu? Vamos conversar por lá. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque saúde depois dos 60 não é privilégio, é direito. E conhecimento compartilhado é força multiplicada.